então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Com a Constituição de 88, o cidadão passou a ter direito à saúde oferecida obrigatória e gratuitamente pelo Estado por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. No programa em discussão especial de hoje, eu recebo o professor de Direito Médico e Saúde, o Dr. José Jaime do Vale, que vai falar sobre os direitos que os pacientes do SUS têm. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Bom, para começar, quais são os direitos que o paciente do SUS tem? Os principais deles. Na verdade é o seguinte, os direitos do paciente do SUS eles estão esculpidos no artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º diz o quê? Que a saúde é um direito social do cidadão brasileiro e do cidadão alienígena. E é um dever da União, do Estado e do município. E o que ele elenca, na verdade? Ele não tem um rol taxativo, mas todos os procedimentos, desde uma simples consulta de uma anamnese, a uma hipótese diagnóstica, a um diagnóstico efetivo, aos exames que vão me comprovar aquela patologia, esses são os direitos dos pacientes do SUS, incluindo-se a internação e até mesmo o fornecimento de medicamentos de alto custo ou de alto valor agregado. Tem uma colocação de direitos humanos do paciente. O que significa isso? Na verdade, é um trabalho que diz respeito ao artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. O que diz esse artigo 1º? Que a nossa Constituição é um Estado democrático de direito e ela prima, no seu inciso 3º, pelo princípio da dignidade humana. Ou seja, todo paciente, independente de cor, sexo, raça ou preferência sexual, deve ser tratado com carinho, com respeito, deve ser recepcionado como um humano detentor de direitos e obrigações. Quando esse direito ele é violado, né, a gente sabe que por conta do sistema e por mais que ele seja um sistema admirado em todo mundo, né, o SUS, ele ainda tem muitas lacunas. Quando a pessoa ela passa então por essa desumanização, o que acontece? Você tem algumas hipóteses. Primeiro, o índice maior de queixas que se achega no Conselho Regional de Medicina e no Judiciário diz respeito ao tratamento direto entre o médico e o paciente. Poxa, o médico não olhou na minha cara, ele não tocou em mim, ele fez uma anamnese incorreta, um diagnóstico incorreto, né? A segunda maior incidência são os erros de procedimentos, que pode ser desde o fornecimento de uma prescrição medicamentosa, que esse paciente vem enfrentar um efeito iatrogênico. Esse efeito iatrogênico pode ser uma alergia simples, moderada ou grave, onde ele vai ter um edema de glote, ele pode entrar em óbito, né? Ou até mesmo um erro no procedimento cirúrgico, que ele vai, olha, era para operar a perna direita ou pela esquerda, né? Era para fazer uma ressecção total de bexiga, porque teve um diagnóstico equivocado de um adenocarcinoma de bexiga, e aí você faz a ressecção total da bexiga desse paciente, quando volta o exame da anatomopatologia, vem ausente de imagens com câncer, ou seja, não era câncer. Era um queloide simples e não era um câncer. Só que aí você fez uma ressecção total de bexiga, colocou esse paciente para urinar através de uma bolsa de colostomia, uma cirurgia que demora em média 12 horas, porque eu tenho que pegar o intestino fino dele, reconstruir o ureter e colocar ele para urinar através de uma bolsa de colostomia. Isto é para sempre. Você mata o cidadão, você mata ele espiritualmente, tanto o homem quanto a mulher. Né? Então, você tem esses tipos de erros. Havendo esses erros, o que você observa? Um grande índice de judicialização. O paciente ou o seu representante legal vai entrar com uma ação de responsabilidade civil, buscando o ressarcimento pelo dano que ele experimentou. O dano material, que pode ser não só ele ter que refazer uma cirurgia em outro hospital, como o que ele deixou de ganhar, porque ele era um cara que trabalhava como autônomo, então ele fazia o próprio salário, e o dano moral, que é aquilo que ele experimentou, de dor efetiva, a dor no seu espírito, a dor do seu companheiro, da sua companheira. O problema do dano moral no Brasil é que nós temos a teoria subjetiva do dano.
O dano que é para mim, Jaime, não é o mesmo dano que é para o Roberto Carlos. Você aviltou. Olha, o doutor Jaime furtou uma caneta. Eu entro com uma ação contra a senhora, danos morais por injúria, eu quero 50 mil reais. Eu vou ganhar 3 mil. O Roberto Carlos vai ganhar 1 milhão, 2 milhões, eu coloco o Roberto Carlos no sentido desfigurado. Para você ver que o artigo 5º da Constituição, que diz que nós somos iguais, não é uma verdade absoluta. Né? Então, ele vai buscar uma ação por responsabilidade civil, pegando o dano material e o dano moral. Afora esta ação de responsabilidade civil, ele vai impetrar também com uma reclamação, uma queixa no Conselho Regional de Medicina, buscando a cassação ou buscando a suspensão ou advertência desse médico. Né? Lembrando que se há um erro efetivo, responde o cirurgião, o médico que atendeu e também o seu diretor clínico, porque ele é responsável por todos aqueles médicos que ali estão. Portanto, culpa em custodiando, em vigilando e culpa em elegendo. E o que quer dizer isso? A culpa em custodiando é, se você contrata um profissional, ele está sob a sua custódia, sua responsabilidade. A culpa em vigilando, você tem que vigiar esse profissional, você tem que estar atento. Como é que esse profissional está trabalhando? É uma pessoa de fácil trato, respeita os pacientes, é carinhoso. E a culpa em elegendo. Eu elegi através de um processo de seleção. Mas será que esse processo foi válido? Ou será que alguém indicou e eu simplesmente, olha, então começa a trabalhar hoje? Né? O governo também é responsabilizado? Sim. No polo passivo desta ação, não só os médicos, como também a União, o Estado ou o município. O problema maior é que essas ações são morosas e muitas vezes o paciente já morreu e quem vai receber são os netos ou os tataranetos dele. O SUS ele é obrigado a atender qualquer paciente, independente se ele tem plano de saúde ou não? O SUS é obrigado a atender a qualquer tipo de paciente. Se chegou-se a ele, tem que atender. Ponto. Artigo 6º da Constituição Federal, artigo 96 ao 200 dessa mesma Constituição. É dever. Se é dever, é deve. Deve não é alternativa. Eu posso. Não, não pode. Você não pode fazer asepsia. Vem com o titio e atende, porque se você não atender, você vai ser responsabilizado por isso. O SUS ele é obrigado a fazer exames, procedimentos, cirurgias de um encaminhamento feito pelo hospital particular? Na verdade, aí é um conflito grande, porque se o paciente passou por um hospital particular e agora ele vai com esse laudo e com o relatório médico para o SUS, para o médico, olha, passei por um hospital particular, foi feita uma anamnese, fechou um diagnóstico, os exames estão aqui, belezinha, eu tenho essa patologia e o procedimento é cirúrgico. Eu quero que o SUS me opere. Opa, pera um pouquinho. Se o senhor tem um convênio, por que o senhor quer operar aqui no SUS? Ah, porque o meu convênio não cobre a cirurgia. O senhor vai brigar com o convênio. Porque para eu operar o senhor, eu vou ter que mandar conta depois para o seu convênio. Senão fica desigual. Sem deixar de levar em consideração que hoje nós temos um rombo no SUS de 299 bilhões. É o rombo do SUS hoje. Então não é fácil você conseguir atender essa grande demanda. Some a essa grande demanda o fato de que muitas pessoas estão perdendo poder aquisitivo, estão saindo do seu plano, reduz para um plano menor, vai por outro, não tem como pagar e vai desaguar no SUS. E eu tenho aqui um funil. Sim. Eu não consigo atender essa demanda. E eu tenho que pagar essa conta. Eu, a senhora e todas as pessoas que estão aqui. Nós pagamos essa conta. Sim. E no caso daquela pessoa que ela não tem o convênio, porém ela paga, ela sabe que tem alguma coisa errada e começa a investigação, fazer exames na rede particular mesmo, paga para fazer os exames. Só que daí ela vê que realmente o caso é cirúrgico ou é um tratamento, de repente, oncológico, enfim. Ela consegue, com esses exames, com esse laudo que foi feito no particular, pagou, ir no SUS e ter o atendimento ou não? Ela vai ter que começar tudo de novo ali pela UBS? O maior problema hoje, para você chegar ao hospital de especialidade, a porta de entrada é a UBS. Então, o que eu recomendo ao paciente? Ok, você foi lá no doutor não sei das quantas, fez um diagnóstico oncológico. Ok, vamos lembrar que diagnóstico oncológico, Lei 12.732, até 60 dias para iniciar o tratamento.
A lei nova que veio agora diz o que? A 3869, salvo engano, de 2019, ela diz que eu tenho a obrigação, eu, SUS, de fazer o diagnóstico desse paciente em até 30 dias, ou seja, realizar os exames para estadiar este paciente. Só que, quando ele se achega no SUS pela porta da UBS, para chegar na porta de especialidade, aquele médico da UBS vai recepcionar. Certo. Ele vai ver todos os exames, realmente o senhor está com câncer aqui. Ok. Só que eu só vou fazer o quê? Eu vou encaminhar agora o senhor para um especialista. Mas eu não posso juntar isso na sua pasta. Por quê? Porque não pertence à rede do SUS. Entendi. Então ele vai recomeçar de novo. Todos os exames. Vai chegar naquele médico, aquele oncologista, vai fazer o estadiamento desse paciente, vai pedir novamente os exames, exame de imagem, biópsia líquida, punção, para que aquele médico do SUS diga realmente é um câncer, denominado tal, uma hipótese, um adenocarcinoma de pulmão, que é um dos tratamentos mais caros que eu tenho. Só para você ter ideia, eu tenho um quimioterápico, que é um quimioterápico de ponta, não sei se eu posso falar o nome desse quimioterápico, não, que chama-se alectinib. Hoje, esse quimioterápico é de ponta para pacientes com adenocarcinoma de pulmão. Certo. Só que ele custa, uma caixinha custa R$41 mil, com 224 cápsulas, onde esse paciente vai ingerir via oral 4 cápsulas por dia em dose única. Essa caixa dá para o tratamento por 1 mês e meio. Até que ele tenha um grau efetivo de melhora no seu quadro clínico geral, que a visão tem que ser sistêmica sobre o paciente. Bom, e agora? O que eu faço com esse paciente? Vou operar ou não vou operar? De repente, eu vou continuar com esse quimioterápico e vou já indicar para a família o seguinte, olha, são cuidados paliativos. Morte digna. Existe morte digna? Não sei se existe dignidade na morte, mas é propiciar esse paciente que ele faça uma passagem com menos dor e com mais dignidade, podendo estar ao lado dos seus. Né? E isso você faz parte do médico poder, dentro do artigo 34 do Código de Ética Médica, indicar inclusive isso para a família. Né? E no caso ele começa a fazer toda essa investigação novamente, mas aí tem a questão do tempo. Quem tem doença grave, esses exames, eles são antecipados ou não? Vai ter que esperar a vaga? A lei, agora, esse que foi sancionado agora pelo presidente da República, diz que o paciente oncológico, ele tem o SUS, não só o SUS, como o SUS, como a rede privada, tem que fazer todos os exames de diagnóstico em até 30 dias. Isso é importante porque eu corro quanto tempo? Sim. Se eu consigo diagnosticar esse elemento, provar efetivamente, olha, é um adenocarcinoma, é um câncer renal, é um câncer de estômago, ok. Então, eu tenho o diagnóstico, eu tenho exame de imagem, tenho colheita, eu tenho biópsia líquida, ótimo, beleza, tenho por aspiração. Eu vou começar a estadiar o paciente. O que é estadiar o paciente? Requerer mais alguns exames para ver se esse paciente reúne as condições de iniciar um tratamento quimioterápico. Muitas vezes o paciente se achega a mim com HB de 8, HB de 8 ele está dando adeus, tá? Então, tchau, estou indo, estou morrendo. Eu vou ter que transfundir esse paciente para levar a HB dele a 12, para que nessa HB de 12 eu consiga iniciar um processo quimioterápico, tá certo? Geralmente são um ciclo de 8, depende muito do cirurgião oncológico que vai tratar esse paciente, né? E nesse tempo de ciclo de quimioterapia, vem uma coisa muito ruim para o paciente, que se torna a cara do câncer. Ele começa a ter uma toxicidade severa. E quando ele começa a ter uma toxicidade severa, eu tenho que entrar com uma medicação, um corticoide, e é esse corticoide que me deixa com a cara do câncer. O cidadão fica inchado, fica esverdeado, os olhos são opacos, e a pessoa olha e fala, esse cara tem câncer. Né? Então, esse tratamento ele tem que ser célere. O problema é entender a fila que eu tenho no SUS de pacientes aguardando exames antes do advento dessa lei. E a precariedade que eu tenho de material humano e material tecnológico. Eu só tenho 3 milhões de pessoas em São Paulo aguardando exames oncológicos. Um exame simples, um hemograma, 6 meses.
Ultrassom, dependendo da idade, 1 ano. Em 6 meses, já estou evoluindo para metástase. Sim. Que a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, eu tenho um diagnóstico fechado, beleza. Onde está localizado o câncer? Por isso que eu preciso da ressonância magnética. Entendi. Porque eu preciso ver qual é a proximidade desse câncer com os órgãos nobres. E se já não está trabalhando com uma metástase. Que o que vai levar esse paciente embora é a metástase. Sim. Mas o SUS ele deixa de cumprir um papel importante, que é o trabalho na base primária. Eu tenho 33 milhões de brasileiros vivendo à margem da pobreza. Isso significa que esses caras não têm acesso à saúde. Não têm acesso. Então, quando ele entra pela porta da UPA para chegar na especialidade, o tratamento dele é mais caro, não é efetivo e ele vai morrer. E eu sou obrigado a tratar, porque é um ser humano. Sim. Né? Sim. Esse é o meu maior problema. É porque tem essa demora até, porque quando a pessoa chega já com sintomas mais claros, o médico já olha e fala, não, Sim. esse aqui é a possibilidade de um câncer é de tanto por cento, vamos investigar. Mas às vezes não tem, né, um indício, né, Então, que é uma doença, que seja uma doença tão grave. deixa eu dizer uma coisa para a senhora que é muito importante. A maior parte de diagnóstico de câncer não é feito por um médico oncologista. É diagnóstico de acidente. Eu chego com um problema, eu estou febril, eu estou com uma dorzinha aqui, e aí o médico começa, você pega um médico que consegue fazer um diagnóstico sindrômico, que gosta de ouvir para captar a mensagem, que hoje o médico não gosta de ouvir, essa é a grande verdade, né? E o que acontece? Esse médico é que descobre o câncer. É acidental. Entendi. Só que ele não é oncologista. E aí vem a saga. Bom, eu descobri o teu câncer, só que eu tenho que mandar você para um especialista. Aí você vai para o setor de regulação. Só tem consulta para daqui 6 meses, daqui 1 ano. E esse médico, que geralmente é um clínico geral, não consegue iniciar o tratamento. A Sociedade Brasileira de Cancerologia, na pessoa do atual presidente, o Dr. Ricardo César Pinto Antunes, ele está com um projeto fantástico, que é levar treinamento para os médicos clínicos gerais ou outras especialidades, para que esses médicos, constatando o câncer, já possam pedir os exames e já iniciar o tratamento para que esse paciente, quando se achega a um oncologista, já chegue com meio caminho andado. Sim. Mas não adianta eu treinar esse médico, eu tenho que treinar e dar material tecnológico para ele. Se eu treino ele diagnostica, vai diagnosticar, mas ele não tem um material específico para tratar, também não adianta nada. Num caso como esse, que o paciente, então, teve uma longa espera para o diagnóstico, e daí quando descobriu o diagnóstico já estava muito avançado, por conta dessa espera mesmo que ela teve, o sistema, né, o SUS, ele tem responsabilidade, Tem. e a pessoa pode ser, nem a pessoa, né, porque às vezes chega num estado que já está próximo à morte, mas a família, ela de certa maneira, ela é resguardada pela lei de alguma forma? Na verdade, ela vai interpor uma ação contra o SUS, Se ela provando perceber essa demora. amorosidade. A falha. O SUS é muito bom, o SUS é fantástico. O problema é que, além das fraudes que eu tenho, e além também de alguns maus profissionais, que infelizmente em todas as áreas nós temos, é essa questão de você ter um grande número de pessoas precisando de exames e você não conseguir. Mas até aí, desculpa, a Constituição diz o quê? Que a saúde é um direito social meu. Então, cara, eu quero o meu direito. Ponto final. Tchau. Então, essa família vai judicializar. Muitas vezes o que acontece, passados 6 meses, 1 ano, o que se achega ao médico oncologista é o atestado de óbito desse paciente ou a declaração de óbito. Ou esse paciente ele chega tão debilitado, já, né? fragilizado, que o médico fala, se eu falar para a família que eu vou jogar esse paciente para um hospital, ou que eu vou jogar esse paciente para um tratamento de uma morte digna, Cuidados tratamento, paliativos já, né? cuidados paliativos, poxa, vocês mataram o meu papai, o meu vovô, o meu marido. E quem perde com isso? Perde a família, perde a sociedade, perde o setor produtivo, que é uma pessoa que eu tiro do setor produtivo, né? E se eu tiro essa pessoa do setor produtivo, eu e a senhora e todos que estamos aqui,
vamos ter que pagar porque ele vai receber o auxílio-doença. Sim. E se ele morrer, a família vai receber o que é a pensão. E nós é que pagamos isso. Então, eu não consigo entender como o legislador não se atenta a isso. Vamos tratar a base primária e vamos habilitar todos os médicos a fazer o diagnóstico e já iniciar o tratamento. O estadiamento desse paciente. Porque se eu vou gastar 500 mil reais para tratar esse paciente, no início do câncer, se avançar, eu vou gastar 2, 3 milhões. Sim. E eu não vou salvar o paciente. Eu vou levar sofrimento a ele. E até nisso o Código de Ética Médica ele é muito claro. Doutores, por favor, se o tratamento é só para alongar a vida e causar dor ao paciente, não o façam. Deixa no paliativo e avisa a família, não converse com o paciente. Né? A previsão é legal, artigo 34 do Código de Ética Médica. Ponto final. O SUS, ele pode negar fazer um exame, por exemplo? A gente sabe que nos convênios tem muitas reclamações Infelizmente, em sim. relação a isso, né? Negativa de exames, negativa de internação. Procedimento cirúrgico, internação, mas limitação de tempo, o a SUS alta hospitalar pode que é feito com um cara que ele é médio vidente. Eu tenho um médico que é vidente. Então, Acha que isso, tá tudo acontece, bem. isso acontece no SUS. Eu te interno hoje, te opero amanhã e já prevejo a sua alta para daqui a tantos dias. Queridão, desculpa. Não dá para você fazer isso. Por mais que a literatura médica diga que esse procedimento é assim, cada paciente reage de uma forma. Sim. Então não dá. Mas o SUS não pode se negar a fazer nenhum tratamento desde que esteja no rol da Anvisa e tenha na literatura médica nacional. Se não tiver na literatura médica e se for algo experimental, não pode fazer. Salvo raríssimos casos em que o paciente vai evoluir a óbito, o SUS deve fazer. Mas aí é feita uma junta médica, é discutido com a família e com o paciente o planejamento desse tratamento, desse protocolo, discute-se inclusive os riscos desse protocolo, e aí, se todo mundo assentir, beleza, bola para frente. E joelhinho no chão, oração e vamos que vamos. Cada um dentro da sua religião, acende a vela para o seu santo e vamos embora. Vamos tentar pensar positivo para ajudar também os médicos a fazerem a parte deles. Sim. Caso contrário, o SUS não pode negar o tratamento. No caso de uma internação, a pessoa chega no pronto-socorro e precisa ali de um atendimento, porém não tem vaga, né? O que fazer nesse caso? O hospital ele é responsável por aquela pessoa que chegou ali, ela é responsável de transferir para outro lugar? O hospital ele tem responsabilidade, se for público, ele tem responsabilidade sobre o paciente. Existem situações diferenciadas. Vamos imaginar o seguinte: o paciente teve um infarto, ou teve um AVC, ou teve um mal-estar, foi socorrido por uma USA, um SAMU ou uma OR. O SAMU, a USA ou a OR presta o primeiro atendimento, satura esse paciente, né, equilibra esse paciente. Enquanto isso, o motorista está entrando em contato com a central de regulação de leito, para onde eu mando esse paciente. Queridão, você vai mandar para tal hospital. Chegou lá, não tem vaga, a regulação mandou vir para cá. Atenda. Eu não vou atender. O senhor não vai atender? O senhor está preso. Omissão de socorro. E além de responder pela omissão de socorro, o médico que se negou, porque não tem leito, atenda no chão. Principalmente no caso de urgência, que a urgência, a internação é zero. O que é internação zero? É caso de urgência, eu interno ou interno. Eu vou abrir o cara e vou abrir, ponto final. Nem que eu tenha que colocar ele no chão depois, no pós-operatório, mas eu fiz a minha parte. Se ele não recepcionar o paciente, omissão de socorro, pena de detenção. Pior do que isso, a extensão do dano que ocorrer a esse paciente, uma lesão corporal de natureza grave, com perda de membro ou função permanente ou transitória, ele vai responder de forma dolosa e vai ser condenado. E a pior delas, a evolução a óbito, ele vai responder por homicídio com dolo eventual. E esse cidadão, ele, o médico que negou o atendimento, e o seu diretor clínico vão sentar no tribunal do júri. Serão julgados por 7 pessoas leigas do povo. 7 pessoas geralmente pobres, que já sofreram isso lá atrás,
foram maltratados no SUS, adivinha se esse cara vai ser condenado ou não? Sem dúvida. Vai. Porque quem condena no júri são os jurados. O juiz só vai fazer o quê? Vai dosimetrar a pena. Mas quem diz sim ou não é o jurado. Você acha que não? Vai. Sim. Né? E é por isso que há uma constante preocupação em cursos que nós ministramos para esses médicos sobre responsabilidade civil e sobre responsabilidade penal, para que eles entendam que, além de tudo, o juramento que eles fez de Hipócrates não é algo para ficar num quadro. Ele tem que cumprir esse juramento. Quando eu olho para um paciente, eu vejo a minha filha, o meu pai, o meu vovô, a minha esposa. Então, me trate com amor. Eu tenho um nome, eu tenho família, eu tenho uma história. E agora o meu futuro está nas tuas mãos. Então me ajuda a caminhar nesse momento. Se o médico não entender isso, ele tem que abandonar a profissão. Uma situação bem delicada, né? E no caso, por exemplo, a pessoa chegou então, houve a negativa de atendimento, não temos vaga, enfim. O acompanhante, ele pode, porque ele chama a polícia na hora, ou Na ele hora. fala, olha, eu tenho direito... Eu tenho esse direito, E é chama 190, Aham. e a dica que eu dou para o cidadão brasileiro que não conhece de lei, numa situação como essa, se imponha e diga, eu quero falar com o diretor clínico agora, porque a lei e a Constituição me garante. Se a regulação diz que aqui tinha leito, o senhor vai me atender. Se não me atender, eu vou chamar uma viatura e o paciente não vai sair daqui, o senhor vai ter que atender. E aí você vai jogar esse cara em cima da mesa, do banco, e vai atender. O importante é atender. Eu tenho uma bronca enorme quando saem essas reportagens. Olha, o hospital, fulano está no chão. Quando você faz isso dentro de um hospital, você está relegando para segundo plano os profissionais médicos e enfermeiros que trabalham ali. O esforço hércules que esses caras fazem para salvar uma vida. O problema do paciente estar no chão, no pós-operatório, não é do médico. É do administrador lá de cima. Não é meu, eu fiz a minha parte. Agora, já que você está fazendo isso, não leva para sua casa, querido. Ou paga um Einstein para ele, paga um 9 de julho, enfim. Faça qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho que salvar a vida, tentar salvar a vida. Se ele está no chão, está numa maca no corredor, o importante é, o médico fez a parte dele, fez. Os enfermeiros estão fazendo? Não estão. Desculpa, fale mal do governo, mas não fale mal dos profissionais. E quando você vê, olha, o hospital... tá, mas os profissionais que trabalham ali estão fazendo o possível para atender esses pacientes. Tem enfermaria, eu tenho 60 leitos. O meu enfermeiro tem que ficar pulando de leito em leito para chegar no último para atender. Imagina um cara com uma PCR. Até eu pegar o carrinho e chegar naquele, o cara já morreu. Qual é a culpa do enfermeiro? É culpa do médico? Emergencista não é, gente. É culpa do sistema. Eu tenho um médico que ele come um sanduíche aqui e está atendendo o paciente, porque ele respeita o paciente. Ele honra o juramento que ele fez. Já tem um médico que também não honra, né? Então, para eles, tanto fez como tanto faz. O senhor é professor na Faculdade de Medicina do ABC, né? Isso. E o senhor fala muito isso para os seus alunos, Para todos os meus alunos, essa questão da humanística. humanização, né? Hoje nós temos uma cadeira na faculdade, que é uma cadeira que chama de Cuidados Humanísticos, onde eu faço um trabalho, inclusive de trazer para dentro do nosocômio, hospital escola ou qualquer nosocômio, a figura do líder espiritual dessa pessoa. O cara é pai de santo? Traz o pai de santo para ele. O cara é evangélico? Traz o pastor dele. O cara é católico? Traz o padre. O cara é ateu? Beleza, não traz ninguém. Mas se ele é ateu e a tartaruga dele, ele acha que vai salvá-lo, traz a tartaruga para cá. Né? Eu preciso fazer um rol de pessoas terem proximidade entre o paciente, a equipe médica e a equipe de enfermagem, para que haja um tratamento mais humano. Né? Em alguns hospitais que eu passo, que eu dou assessoria, eu proíbo o médico de ficar sentado na cadeira dele. Fulano de tal, o médico tem que interceptar o paciente no meio do corredor, abraçar o paciente e fazer uma hipnose sem ele saber. O médico começa a falar com um tom mais elevado, depois vai abaixando gradativamente. E o que o senhor está sentindo? Calma, vamos devagarzinho. Quando eu faço isso, quando eu abraço um paciente feminino ou masculino, eu falo, poxa, esse cara me ama. Ele está cuidando de mim. Ele entra com 100% de adrenalina. Eu, quando eu abraço o paciente, que eu estabeleço um elo de humanização, de confiança,
eu tiro 70% da adrenalina, sobra 30%. 30% é a minha investigação diagnóstica, que eu faço através da minha anamnese. Nesse caminho, eu já estou ouvindo o paciente. Mais do que isso, ele está conversando comigo. Ele está claudicante, pô, eu estou com a dor abdominal, mas ele não está colocando a mão no abdômen, ele está andando bem. Será que é gases? Aí, de repente, no exame de palpação, eu vejo que ele está o quê? Ele tem um aneurisma da aorta abdominal. Na própria palpação, eu sinto isso. Se eu estou trabalhando com um paciente que tem um aneurisma da aorta abdominal, essa é a minha ideia diagnóstica, um simples ultrassom vai me dar, já vai me dizer. Olha, eu tenho uma massa aqui violenta, manda para o RM. Já vou jogar esse cara para o centro cirúrgico. Mesmo o aneurisma da aorta abdominal, mesmo em centro cirúrgico, 98% do paciente morreu. E não posso, em SRPA também. É muito difícil essa cirurgia. Mas tudo isso eu consigo fazendo o quê? Apenas com uma visão mais humanística sobre o paciente. Bom, muito obrigada pelas Eu informações. que agradeço. Nosso programa chegou ao final, mas ficou bem claro, né, que nós temos direitos e precisamos nos impor para tê-los. E obrigações como paciente. Também. Dentre elas, obedecer o que o médico fala. Verdade. Sem esquecer o artigo 15º, se ele não confiar no médico, será obrigado a submeter ao tratamento. bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. A gente se encontra na Rede Alesp e também no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu tô passando assim.